Olá, no Minuto CM de hoje nós vamos discutir as consequências do tão aguardado julgamento do STF, que decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, com data a partir de 2017. A Tatiana Chiara Dias, sócia do Cândido Martins Advogados, é a nossa convidada. Bem-vinda, Tatiana. Bom dia, Ju, tudo bom? Tudo bem. Bom, essa aqui é a chamada tese do século, né? Ela ainda tem gerado bastante dúvida do que pode acontecer a partir de agora. Então, a minha primeira pergunta é como fica a situação daquelas empresas que entraram, né, com ação para discutir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS depois da data de março de 2017, né? Especialmente considerando aqueles casos que já têm ação transitado em julgado e estão se aproveitando desses créditos. Ju, para responder a sua pergunta, a gente só precisa esclarecer aqui um ponto, né? O que foi decidido pelo Supremo, tá? Então, o Supremo, ele reconheceu, tá, o direito dos contribuintes à exclusão do ICMS da base de cálculo e ressalvou que os efeitos da sua decisão só seriam válidos a partir de os fatos geradores ocorridos a partir de março de 2017, ressalvando o direito daqueles que, antecipadamente, ajuizaram medidas judiciais para discutir antes desta data. Então, assim, no caso dos contribuintes que entraram com a ação após esta data, os fatos geradores discutidos nessa ação só poderão ser alcançados pelos efeitos da decisão do Supremo quando ocorridos após março de 2017. E aí, qual é a ressalva? Muitos contribuintes que ajuizaram a ação após março de 2017 já possuem decisão transitada em julgado e já estão se aproveitando desses créditos perante a Receita Federal, com inclusive homologação das habilitações do crédito e já estão se aproveitando dos pedidos de compensação. E aí, eles podem ser impactados pela decisão do Supremo? Na minha opinião, não. Tá? Aqui eu acredito que deve prevalecer a coisa julgada. As ações judiciais desses contribuintes transitarem em julgado dentro do sistema e dentro das decisões judiciais que existiam, da jurisprudência que existiam naquele momento. Então, assim, eles não poderiam ser prejudicados por essa decisão posterior, de forma a retroagir ou desconstituir o que foi julgado. Esses contribuintes agiram por força de decisão judicial, de acordo com os ditames da legislação, e aqui a segurança jurídica, no meu entender, deverá prevalecer. A minha outra pergunta é em relação às teses filhotes, né, que são aquelas discussões jurídicas que se apropriam de uma tese já afirmada pelo Supremo. Quais exemplos você daria de teses filhotes que podem se aproveitar dos efeitos dessa decisão de agora? Ju, como esse julgamento, a discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo é um tema antigo, está em pauta aí nos tribunais há mais de 20 anos, né? Uhum. Durante todo esse tempo, inúmeras ações, inúmeras teses surgiram para discutir temas muito, muito parecidos. Mas o que eu gosto mais aqui, que eu acredito que o que deve vingar e seguir o mesmo entendimento que o Supremo julgou agora, é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê? O ISS destacado na nota fiscal não é receita nem faturamento do contribuinte. Nada mais é do que um valor, do que um tributo que deve ser retido e recolhido aos cofres municipais nos exatos termos do que foi decidido pelo Supremo agora, em semelhança com a questão do ICMS. Então, é a tese que eu gosto mais e que eu acredito que deve seguir exatamente o mesmo racional do que foi julgado agora pelo Supremo. Mas existem outras teses, a própria exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo da CPRB, também julgada recentemente pelo Supremo, mas agora de modo desfavorável aos contribuintes, porque existem peculiaridades na composição da base de cálculo da CPRB que não são iguais ao sistema de recolhimento do PIS e da COFINS. Temos também pendentes, né, que ainda não chegaram aos tribunais superiores, a tese da exclusão do PIS e da COFINS da própria base de cálculo do PIS e COFINS, tá? Isso também está muito recente no Poder Judiciário, a gente tem decisões de primeira e segunda, e muito raras de segunda instância, então deve levar um tempo para chegar aos tribunais superiores. Além também, a gente tem a discussão da exclusão dos descontos de IR e dos descontos de INSS dos profissionais, dos empregados, tá? Da composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, com muitas decisões ainda em primeira instância, precisando amadurecer para poder alçar aos tribunais.
Um outro ponto que eu gostaria de te perguntar é que, com a possibilidade das empresas receberem de volta os valores pagos de PIS e COFINS, tem uma discussão se isso deveria ser repassado para os consumidores, né? Clientes, por exemplo, de serviços de telefonia, de energia elétrica, que estão sujeitos ao ICMS. Você acredita que esses consumidores eles podem se beneficiar de um ressarcimento? Olha, Ju, eu posso opinar aqui somente com relação às questões fiscais, tá? Que é a minha área aqui de estudos e de atuação dentro do escritório. Com relação às regras fiscais, tá? Não existe na legislação nenhuma norma que obrigue as concessionárias a restituírem estes valores para os seus consumidores. Para você entender, o PIS e COFINS, eles são tributos incidentes sobre o faturamento. O faturamento do contribuinte, que no caso que você nos passou aqui, seriam as concessionárias. Então, as concessionárias, na qualidade de contribuintes do PIS e COFINS, auferiram receitas, tributaram elas sobre o PIS e COFINS e questionaram administrativo ou judicialmente essa restituição, competindo somente a elas o valor a ser ressarcido pelos cofres públicos. Os consumidores dessas concessionárias, eles eventualmente poderiam ser vamos utilizar aqui a palavra ressarcida, se a gente analisar a matéria no âmbito regulatório. Como a gente está falando de concessionárias de energia elétrica ou, eventualmente, de telefonia, cujo o setor é regulado pelas agências reguladoras, eventualmente, né, inclusive essas discussões já surgiram na mídia, podem vir normas do setor do âmbito regulatório, obrigando que esses valores sejam devolvidos aos consumidores finais. E a ideia aqui, eu acho que esse ressalto, novamente, não é a minha área de atuação, mas acredito de que o racional jurídico é que na prestação de serviços de telefonia ou de energia elétrica, por serem serviços públicos prestados por concessionárias, o custo desse serviço ele é repassado ao consumidor final. Então, nada mais lógico e racional de que o consumidor final, que arcou com todo o custo da prestação desse serviço, seja, neste momento, ressarcido por conta de eventual restituição desses valores. E para concluir, que mudanças legislativas você acredita que podem surgir, né, para limitar a tomada de crédito do PIS e COFINS? Ju, antes de responder a sua pergunta, a gente só precisa explicar como é que funciona o recolhimento do PIS e da COFINS na sistemática da não cumulatividade, tá? Então, assim, o PIS e COFINS, ele incide sobre o faturamento, tá? Então, quando o contribuinte aufere faturamento, ele tem a apuração do montante que ele vai recolher aos cofres públicos. E a legislação do PIS e COFINS, ele permite que, nas entradas, o contribuinte pode tomar créditos que serão descontados no valor efetivo que o contribuinte vai recolher aos cofres públicos mensalmente, tá? E a tomada desses créditos, hoje, por força de lei, é apurado com base no valor da despesa destacado na nota fiscal, tá? Não existe nenhuma ressalva hoje na legislação que imponha ou que limite que esses créditos sejam aproveitados com desconto, por exemplo, do ICMS presente na nota fiscal. É somente o valor pago pela nota fiscal, tá? Então, a gente acredita que, por conta da decisão do Supremo, tá, eventualmente vem uma modificação legislativa para limitar a forma de apuração desse crédito, eventualmente impondo que o ICMS também seja descontado no aproveitamento dos valores dos créditos. Lembrando aos nossos clientes, né, e quem está nos assistindo aqui, que isso só pode acontecer por imposição legal e futuramente, tá? Porque hoje, na sistemática atual, não existe nenhuma limitação. A ordem legal é que os créditos sejam apurados de acordo com o valor da nota fiscal recebida pelo contribuinte. Bom, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Tatiana, muito obrigada pela sua participação e obrigada a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, Ju, você, por mais essa oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.